Olá, muito boa tarde para vocês. Boa tarde a você que está conosco ao vivo pelo Facebook da SP Rio Mais. Uma boa tarde para você que acompanha a gente nessa hora da tarde. Muito obrigado. A gente continua com a série de entrevistas com os candidatos aqui nessas eleições, candidatos ao governo, a Senado e também candidatos a deputado estadual e federal. E aqui comigo nos estúdios da SP Rio Mais em São José dos Campos, o candidato a deputado federal pelo PSDB, Eduardo Cury. Cury, muito bom, boa tarde para você, bem-vindo à SP Rio Mais. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde aos amigos da SP Rio, é um prazer estar com vocês aqui. Bom, pela nossa regrinha aqui, nós estamos sempre recebendo os candidatos e colocando 20 minutos, né, para que eles possam expor aí as suas propostas, bater um papo aqui com a gente. Então eu peço licença para o Cury, para a gente já começar a iniciar o nosso bate-papo aqui, o nosso tempo. E, inicialmente, eu queria fazer uma pergunta para ti, nesse cenário que nós estamos vivendo atualmente nas eleições. O que te motiva a se colocar novamente buscando essa reeleição como deputado federal? Olha, Rodrigo, de quando eu fui candidato da última, meu primeiro mandato para agora, muita coisa mudou no Brasil. Mas a situação brasileira, toda essa insegurança, a questão da corrupção, muita coisa aflorou, a população pede punição e corretamente. A única coisa que não mudou são meus valores, né? Eu tenho meus valores e eu vou continuar combatendo aquilo pelo qual me fez candidato, pelo qual eu acredito e pelo qual as pessoas confiaram em mim. Então, alguma das coisas que eu julgo, nesse momento, da maior importância. Primeiro, um absoluto combate à corrupção, colocando todos os corruptos na cadeia e não deixando sair aqueles que já estão presos, né? Não pode haver recuo no combate à corrupção, de qualquer que seja partido, quer seja empresário, quer seja político, nós temos que continuar perseguindo a punição de todos. Uma segunda questão que tem que ser enfrentada é a questão da segurança pública. A população está refém, hoje, de um certo desmando, na minha opinião, de leis que são bastante frágeis e também, na minha opinião, uma certa desproteção dos agentes de segurança, das polícias. Nós temos que, na verdade, dar mais segurança ao servidor que atua nessas áreas para que ele possa combater o crime. Então, eu acho que a segurança pública é a segunda questão. Terceiro, logicamente, é a questão: o Brasil precisa voltar a crescer, né? Nada vai ser resolvido sem emprego. O emprego é a melhor ferramenta de promoção social, o emprego é o melhor programa social que existe. E para que o Brasil volte a crescer, o governo tem que fazer a parte dele. E a parte dele é gastar menos do que arrecada. E hoje o governo gasta demais. Então, precisam ser cortadas as gorduras. O governo federal tem muito desperdício, tem muito gasto absolutamente desnecessário. Com isso, ele é obrigado a se endividar, passando a conta para o cidadão. Então, nós precisamos urgentemente fazer um enxugamento daquilo que é desnecessário no governo para que possa cuidar de segurança, saúde e educação. Nesse aspecto, né, eu me julgo preparado e posso ser útil para continuar a fazer isso. Por exemplo, nos últimos anos, eu me coloquei da mesma forma que o eleitor confiou em mim. Eu acabei comprando enormes brigas para poder valer isso. Eu votei a favor do impeachment da Dilma, eu votei a favor de cassação do Eduardo Cunha, votei a favor das 2 denúncias contra Michel Temer, votei a favor de todas as 10 medidas contra a corrupção e votei contra toda e qualquer tentativa de aumentar impostos, de forma que o governo pudesse, para impedir que o governo passasse a conta da sua ineficiência, da corrupção, para quem trabalha e para quem empreende. Nos debates a gente tem acompanhado que o próprio candidato do PSDB, a presidência, o Geraldo Alckmin, ele comenta que todos os partidos estão muito fragilizados. E isso é uma questão que a gente vem acompanhando, por exemplo, quando você relaciona o PSDB com Aécio Neves, você tem uma série de candidatos, uma série de políticos que acabam se envolvendo em denúncias, acabam até manchando a imagem do partido e fica uma situação até complicada para você mesmo que tem uma figura importante, uma figura idônea ali, tentar amenizar a situação. Você acha realmente que o cenário está diferenciado para todos os partidos e o PSDB ele consegue fazer uma autoculpa com relação aos problemas do passado em gestão mesmo de outros políticos e tudo mais? Como é que você analisa isso? Olha, a sua análise está absolutamente correta. A população, a grande parte acha que todo mundo é igual, né? Na verdade, não é igual. Ou seja, você tem casos e casos. O meu partido
teria que fazer uma autocrítica. Na verdade, meu partido, algumas pessoas do meu partido teriam que fazer uma autocrítica, né? Nós combatemos, eu fui o primeiro deputado a pedir o afastamento do presidente do meu próprio partido, que é o Aécio Neves, né? Agora, o que nós podemos fazer? O PSDB, como outros, deveria, na verdade, separar o joio do trigo. Agora, é diferente do caso do PT, que é uma quadrilha, ou seja, um partido de um esquema de corrupção absolutamente estruturada, no qual toda a sua cúpula está envolvida, ou seja, todos os tesoureiros estão presos, todos os ex-presidentes estão presos, isso é diferente. E isso o Brasil tem que evitar. Então, em relação ao PT, evitar que essa quadrilha permaneça fazendo política, porque isso ameaça a democracia. E dos outros partidos, cada partido tem que fazer a sua depuração, fazer com que aqueles que tenham cometido os erros ou são envolvidos em corrupção sejam punidos. Então, para isso, onde deve ser feito? Na Justiça. Temos que apoiar os processos, o Ministério Público, apoiar a Lava Jato, apoiar o Judiciário, para que ele possa, através de uma investigação, através com ampla defesa, punir todos os culpados. Você fala muito do repasse que o governo do Estado, ele envia de impostos para o governo federal e retorna muito pouco, volta muito pouco aqui para o Estado. É possível ter uma distribuição melhor desses recursos que vêm do governo federal aqui para o Estado de São Paulo, para melhorar os investimentos aqui no Estado de São Paulo? É possível, essa distorção não é só com São Paulo, é com todo o Brasil. 65% do dinheiro de todos os impostos que saem do bolso de todos os cidadãos vai para Brasília. Isso é um erro. Países de primeiro mundo, na verdade, dividem o bolo tributário da seguinte forma: 1/3 fica no município, 1/3 fica no Estado e 1/3 fica na União. É importante dizer que todos os impostos saem dos municípios. O cidadão mora nas cidades. Então, não haveria necessidade desse dinheiro ir a Brasília para depois retornar. No caso de São Paulo, para cada R$7 que São Paulo manda para Brasília, ele recebe somente R$1 de volta. É obviamente que isso é uma grande injustiça. Em Brasília, como o dinheiro está muito distante, quando eu falo Brasília é o governo federal, é óbvio que lá a chance de corrupção é maior, é óbvio que a chance lá de desperdício é maior, porque se o dinheiro fica nas cidades, o cidadão fiscaliza mais fácil. É mais fácil fiscalizar o prefeito e o vereador do que você fiscalizar um grande número de estatais, ministérios, gastando recursos onde você nem imagina. Só para dar um exemplo, né? Em Brasília, asfaltamento de ruas, por exemplo, tem 4 ministérios que fazem a mesma coisa, né? Então, isso é absolutamente impossível para quem entende de gestão, para quem cuida do dinheiro público, para quem quer ter eficiência com o gasto de dinheiro público, isso é absolutamente injusto. Então, o que eu defendo? Uma reforma tributária que, na verdade, desonere o trabalhador e a cadeia produtiva, fazendo com que o custo do trabalho seja menor, sem que haja nenhum prejuízo ao trabalhador, ou seja, eu não estou defendendo tirar nem um centavo ao trabalhador, eu só não quero que se cobre imposto sobre o trabalho. Todo e qualquer encargo trabalhista deve ir para o salário do próprio trabalhador, ele tem que receber no próprio mês. E pelo lado do empreendedor, nós temos que tirar a taxação da cadeia produtiva, porque nós temos os produtos mais caros do mundo. Então o Brasil cobra imposto de uma forma equivocada. Mas, Eduardo, nós precisamos de impostos. Sim, é lógico, precisa de impostos para custear uma saúde pública, educação, mas qual é o imposto, por exemplo, justo ser cobrado? O imposto de renda. Quem tem um lucro grande, paga mais. Quem tem lucro pequeno, paga menos. Quem não teve lucro, não paga nada. Agora, você colocar impostos na cadeia produtiva só torna os nossos produtos mais caros. Os nossos produtos sendo mais caros, acaba acontecendo o seguinte: nós não conseguimos competir com produtos lá de fora. Então, esse tipo de sistema faz com que os empregos saiam do Brasil e vão para outros países. Saúde. É uma situação realmente bastante complicada e sempre a gente vê um pouco de descaso em algumas partes e, de certa forma, muitas pessoas acabam buscando atendimento até fora, né? Viajando até longe, viajando para São Paulo para ter atendimentos, enfim. Você tem aqui, por exemplo, o Hospital de São José dos Campos, o Hospital Regional de São José dos Campos, que ainda está não em 100% de operação, mas está evoluindo, mas o Hospital Regional de Taubaté, que vem atendendo uma grande parte da demanda, mas é necessário, por exemplo, a inauguração do prometido hospital lá no Litoral Norte, e é possível também ampliar ali para o Vale Histórico. Como é que você analisa o cenário da saúde, o que pode ser melhorado na questão dos hospitais aqui na nossa região? O Vale Histórico também poderia entrar numa unidade para atender lá e sair um pouco da demanda daqui, né? Atender mais a demanda de lá, enfim.
Muito bem, Rodrigo. São duas ações. Primeiro a ação local e depois o Sistema SUS. Na ação local, você está absolutamente correto. Nós éramos a única região do Brasil, metropolitana do Brasil, que há 15 anos atrás não tinha nenhum hospital do Estado e nenhum hospital do governo federal. Lembrando sempre que hospital não é obrigação do município. Hospital não é obrigação da prefeitura, em que pese a prefeitura de São José tem um grande hospital, mas não é obrigação perante o SUS. E a nossa região não tinha nenhum hospital regional. Então, o ex-governador, atual candidato a presidente Geraldo Alckmin, implantou o Hospital Regional de Taubaté. Na sequência, determinou a construção de mais 2 hospitais regionais. Um em São José dos Campos para atender São José, Jacareí, Igaratá, Santa Branca, Monteiro Lobato, Paraibuna, Jambeiro. E um terceiro hospital, esse de São José dos Campos já está pronto, ele já está em fase final de contratação de pessoal, já está 80% da sua capacidade, e está em fase final de construção, deve ser inaugurado ano que vem, o Hospital Regional do Litoral para atender São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. Aliás, um pouco maior, inclusive, que o próprio Hospital Regional de São José dos Campos. Aí, no meu entendimento, eu estou levantando essa bandeira, para completar esse ciclo de atendimento hospitalar, nós precisaríamos de algum atendimento hospitalar na região do Vale Histórico ou do Vale da Fé. Ou seja, para atender Aparecida, Guará, Lorena, Cruzeiro e todas as cidades do Vale Histórico, total de 17 cidades. Então, eu acho que essa deve ser a grande prioridade de todos os municípios. Agora, tem uma outra questão. O Sistema SUS, né? Não há como fazer uma saúde melhor enquanto os recursos do cidadão dos nossos impostos for passear em Brasília, né? Quem faz saúde, prioritariamente, são os municípios, através das UBSs, das UPAs e o Estado através dos hospitais. O dinheiro dos impostos deve ficar no município. Não tem sentido o dinheiro da saúde ir até Brasília e depois o prefeito, de pires na mão, ficar pedindo para que se melhore a tabela SUS para a remuneração de médicos, enfermeiros e dos procedimentos todos relativos ao sistema de saúde. Muito bem, conversando aqui com o candidato a deputado federal pelo PSDB, Eduardo Cury. Cury, como é que você analisa a representatividade dos deputados atualmente aqui na nossa região? A gente fala de outras regiões, como por exemplo Sorocaba, outras regiões do estado que até tem maior número de deputados. De repente, é possível que uma região tão grande como a nossa possa ter um número maior ainda de deputados lá no Congresso? E como é que você analisa a situação atual? Olha, Rodrigo, deveria, mas pelo atual sistema eleitoral, que é o que eu não gosto, que eu combato, que é o sistema de voto proporcional, isso é praticamente impossível, né? Eu sou o único deputado federal do Vale eleito com votos do Vale, né? O outro, o Flavinho, que é o outro colega, ele não é candidato à reeleição. E eu sou o único deputado federal, volto a repetir, eleito com votos do Vale. Você pode perguntar, Eduardo, por que isso? Porque o número de votos necessário para se eleger um deputado federal é muito alto, acima de 100 mil votos. E, logicamente, não é fácil para um vereador ou para um prefeito de uma cidade pequena se tornar deputado federal. Então, o atual sistema de voto proporcional cria essa dificuldade. Isso era da mesma forma agora, né? Você vai precisar de mais de 100 mil votos para se eleger deputado federal. Eu tive 185 mil votos na última eleição e por isso que me tornei deputado federal. Você tem boas pessoas, você poderia ter boas pessoas bem intencionadas, mas o atual sistema assim faz. Então, se nós não tivermos pessoas com votação acima de 100 mil votos, não há como ter representante na Câmara Federal. Já para deputado estadual, não, o corte é um pouco menor. Você na faixa de 60, 70, 80 mil votos, você pode ter um representante estadual. Então, nós temos que lutar, Rodrigo, para mudar esse sistema. Eu sou a favor, em que pese eu ter sido eleito nesse sistema, eu sou um defensor do voto distrital. Né? E se não for possível implantar o voto distrital, que pelo menos seja o distrital misto. E é importante lembrar, eu quero dizer o seguinte, que a minha votação, o meu perfil de votação, eu estaria eleito em qualquer dos outros 4 sistemas. O atual sistema proporcional já foi eleito com uma folga bastante grande. No voto distrital, eu tive 4 vezes mais voto do que o segundo colocado, então eu também estaria eleito. Estou falando no perfil da última votação, né, da última eleição. Se fosse o distritão, que são os mais votados do Estado, eu também estaria eleito, porque entre 70 fui 13º. Então eu não estou defendendo o voto distrital, porque me beneficiaria. Qualquer sistema, na última eleição, eu estaria eleito. Eu defendo o voto distrital porque ele aproxima o eleitor do eleito. É mais fácil você cobrar. O meu voto, como eu moro aqui no Vale, então eu voto
Eu voto em Brasília e toda semana as pessoas podem me cobrar. Não acontece com a maioria dos deputados. O que acontece? Eles fogem do eleitor. Então eles votam com os corruptos, eles defendem os corruptos, eles votam aumento de impostos, e aí eles não voltam na própria base. Eles mudam de eleitor, eles mudam de região, vão buscar votos em outras regiões e, na verdade, acabam sendo reeleitos. Esta é a distorção do nosso sistema. Então, nós precisamos mudar o sistema eleitoral para que a nossa região possa ter um número maior de representantes. É possível isso? Diante de uma resistência que pode acontecer num plenário, por exemplo? Olha, o PT, na verdade, foi o grande câncer, desculpa a palavra, ele foi o grande mal, porque ele evitou qualquer tipo de reforma do sistema, porque ele prefere o atual sistema, porque pelo atual sistema não há cobrança individual do deputado, né? O deputado pode corromper, ele pode ser preso, e aí você não vota no deputado, você vota numa chapa. O voto distrital, você vota no candidato, não há como fugir da cobrança. Então, o PT, como dominou 14 anos o país, ele não permitiu qualquer tipo de transformação. Ele fala que é reforma, mas ele fala só da boca para fora. Na hora de votar, ele acaba não votando. E uma grande massa de partidos também do centro, que na verdade estavam muito comprometidos na Lava Jato, pessoas envolvidas, há de convir comigo. Esse pessoal não vai querer nenhuma mudança, por quê? Porque a mudança implica um risco de não se eleger, e logicamente com o risco de não se eleger, ele também está sob o risco da justiça. Então, nós precisamos da seguinte coisa, um presidente que esteja comprometido em fazer reformas, um presidente bem votado, um presidente comprometido, comprometido em reformar o sistema político, na minha opinião, seria o início dessa caminhada. Queria passar para você, queria te passar aqui alguns temas e a opinião, e como é que seria a sua atuação também, já uma atuação antiga, mas também uma atuação nova como candidato, como, né, postulando a essa vaga lá em Brasília. Por exemplo, a questão do foro privilegiado, esse tema que vem causando bastante debates. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Sou contra as votações que tiveram, todas relativas a esse tema. Votarei a favor do fim do foro privilegiado, não há necessidade do foro privilegiado, isso na verdade foi uma distorção, você tem milhares, é importante que as pessoas saibam, não são só políticos que têm foro privilegiado, né? Sim, você tem foro privilegiado no judiciário, no executivo, no legislativo, no executivo, nós temos que na verdade acabar com esse tipo de foro privilegiado, porque na verdade o nome correto é foro especial, né? Mas na verdade é prerrogativa de foro especial, mas virou a palavra privilegiado porque muitos dos corruptos, desses que envolveram e quebraram o país, se protegem através desse foro. Privatizações. O PSDB ele tem já um histórico grande de muitas privatizações, até o último debate do governo do Estado teve um certo embate ali entre dois candidatos, incluindo o João Dória, do PSDB, falando justamente que vai privatizar tudo, até a Sabesp, enfim. Opinião sobre a questão da privatização? A opinião é bastante simples. Aonde o cidadão puder fazer, que deixe o cidadão fazer, né? Tocar uma quitanda, é melhor o governo tocar uma quitanda ou o cidadão? O cidadão. Tocar um supermercado, é melhor o cidadão ou o governo? É o cidadão. Qualquer atividade que houver interesse da iniciativa privada, de algum empreendedor, de arriscar, colocar o seu dinheiro e fazer, deve ser feito. O Estado deve fazer aquilo que o cidadão não consegue resolver sozinho. Para mim é bastante simples essa questão. Para fechar, acho que talvez um tempinho até um pouquinho maior, mas que requer um pouquinho mais de fala aí, que é a questão do acordo comercial entre Boeing e Embraer, que vem causando também muita preocupação em torno de se vai manter aí os empregados aqui em São José dos Campos e tudo mais. A opinião que você tem? Na verdade, isso é uma negociação entre uma empresa privada e outra. As informações que a gente tem são informações que estão na mídia e algumas que eu recebo por ser da Comissão de Relações Exteriores e Defesa e da Comissão de Ciência e Tecnologia. Todas as informações que eu recebi e conversei também com vários funcionários, que nós temos um grande número de funcionários da Embraer, especialistas, inclusive o próprio fundador da Embraer, o Osiris Silva, eles alegam que é um acordo absolutamente positivo para a Embraer. Primeiro, que, segundo eles, não há nenhum risco dos empregos saírem daqui, né? Segundo, a Embraer precisa de musculatura, porque a sua grande concorrente, a Bombardier, se juntou com a Airbus, que é um monstro, que é uma mega companhia, e a Embraer precisa de um parceiro para enfrentar essa grande concorrência, coisa que não existia no passado. Então, segundo as informações que eu recebi, esse acordo não só é positivo, como é inevitável para a sobrevivência da própria Embraer. Mas se fosse encontrado alguma irregularidade, provavelmente
caberia, por exemplo, a atuação de dos deputados federais de intervir numa negociação, falando que, por exemplo, tem a Golden Share lá, que tem só pela Golden Share do governo federal. Na verdade, né? A Embraer, é importante lembrar, existe uma certa confusão. A Embraer é uma empresa privada, sim, ela não pertence ao governo. Segundo, 96% do capital dela nem está no Brasil. A Embraer, 95%, 96% do capital dela já é fora do país. São estrangeiros, são dono de 96%. O governo tem uma Golden Share, que é para evitar, para poder ter poder de veto sobre decisões estratégicas do país, né? É aí que o governo pode agir. Existe uma equipe composta pelo BNDES, pela Força Aérea, logicamente pelo Ministério da Defesa, pelo Ministério das Relações, pelo Gabinete da Presidência, fazendo essa análise sobre as vantagens e desvantagens sobre esse tipo de coisa. Eu acho que se tiver algum risco para o Brasil, logicamente vai ser executada a Golden Share. Até agora, todos os estudos não mostraram nenhum risco. Pelo contrário, mostraram uma capacidade enorme de crescimento da Embraer, caso ela faça essa parceria com a Boeing. Bom, faltando ainda 30 segundinhos aí para a gente fechar os 20 minutos, eu vou então aumentar um pouquinho esse 1 minuto e meio nesse final para que você pudesse, candidato, se dirigir diretamente ao eleitor. Muitos estão indecisos. Aliás, pesquisa da ACI, por exemplo, revelou que tem 33% já do eleitorado aqui de São José que ainda não tem um candidato firmado aí, né, formado. Enfim, fique à vontade nesse 1 minuto e meio a mais aí para falar diretamente para o eleitor, candidato. Rodrigo, eu que agradeço o convite e dizer às pessoas, eu estou colocando meu nome à disposição para que a população possa avaliar, né? Eu só tive 3 eleições na minha vida. Eu fui candidato a prefeito a primeira, ganhei no primeiro turno com 178 mil votos, depois fui candidato a prefeito na sequência, fui também eleito em primeiro turno com uma das maiores votações do país, com 188 mil votos, depois fui candidato a deputado, a primeira minha, também fui eleito, fui o deputado federal mais votado do Estado de São Paulo, daqueles que não eram deputado. E agora eu coloco o meu nome à disposição das pessoas para fazer uma avaliação. Busquei combater todo o sistema corrupto que está implantado no país, qualquer que seja, em qualquer partido. Busquei defender aquelas pessoas que confiaram em mim, não permitir que se tirasse nem um centavo do bolso cidadão, enquanto a classe política não fizesse seus sacrifícios, diminuir o número de deputados, diminuir o número de senadores, diminuir o gasto de cada senador e de cada deputado, da mesma forma que eu fiz. Estou devolvendo quase R$1 milhão de dinheiro que eu podia ter gasto, com gastos deputados de gabinete, devolvendo para o orçamento público. Dessa forma, eu me coloco para o eleitor. E que se ele avaliar, se ele achar que eu posso contribuir, eu farei isso com muita honra e com muita satisfação. Quero agradecer a presença aqui em nossos estúdios e desejar uma boa sorte, bons trabalhos aí nessa reta final, que deve ser uma correria muito grande aí nessa reta final, mas agradecer a presença, Curi. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Bom, a gente continua na sequência. Amanhã nós teremos mais um candidato dentro do horário do Jornal Abre Aspas, a partir das 9 horas da manhã. Portanto, você é convidado, a audiência também, a acompanhar toda a cobertura. Lembrando que no dia 7 de outubro, no domingo, teremos uma cobertura ao vivo mostrando o voto regional aqui nas eleições de 2018. Portanto, conto com a sua audiência. Permaneça na audiência e continue aí na transmissão sprriomais.com.br. Um forte abraço e até mais.